Já começo chamando para nossa conversa o João Paulo Capelanes ao vivo com a gente para falar de um assunto que, pelo menos por alguns dias, a gente ainda vai debater bastante, que é quem será o próximo treinador do Corinthians. Muito se tem falado em Jorge Jesus, como o Capê trouxe ontem pra gente aqui no programa. Outros nomes também têm aparecido, os famosos medalhões, não é? Então, primeiro, começo dando boa noite pro Capê, bem-vindo aos Donos da Bola. Capê, em que pé estão as negociações, a busca por um novo técnico no Timão? Um abraço pra você. Outro, Gabi. Um beijo pra você, um abraço pro Solar, craque Neto também, pros ouvintes da Rádio Bandeirantes. Que bom, né? Gabi, tá dormindo, né? Tá cara inchada, né? Não, é a gordura mesmo. É. Vai querer entrar gravado comigo, tá louco, ô Zé Ruela? O quê? Vai querer entrar gravado, você tá louco? Essa sobrancelha aí de aranha aí, rapaz. O que você fez que você não tem cabelo, mas você tem sobrancelha pra caramba? Quem que é essa girafa que tá atrás de você? É uma homenagem a um amigo meu. Vai, então. E esse pé de maconha aí, velho? Não consigo, gente. Não é possível. Vai, por isso que eu não gosto de entrar aqui, porque é sempre isso. Vai, Capelanes, tô vendo a foto sua e da sua mulher ali, aquele vaso ridículo que tá atrás de você do lado direito seu. Vambora! Vai, vamos lá, falar do Corinthians, Netão. Netão, pra falar bem a verdade, cara, é o seguinte, você conversou com o Duílio, você tem, obviamente, que espaço aberto, sempre conversando com ele, atualizando a situação do Corinthians, e a situação é bem clara. Se o Corinthians pudesse fechar a contratação ontem do Jorge Jesus, já teria fechado. Gostaria de contar com o treinador, o Duílio, como você falou logo no seu primeiro dia que você voltou das férias. O Duílio, pelo menos, quis ouvir o staff do treinador, e o próprio Jorge Jesus hoje confirmou que conversou com o Duílio em dezembro do ano passado. Então isso aí traz, obviamente, uma discussão muito grande. Pô, eu disse isso, lembra? Oi? Lembra quando eu cheguei de férias, eu disse isso? E eu acabei de falar, quando você voltou no primeiro dia de férias. Pouca gente acreditou, os caras tiraram sarro de mim, até porque eu tenho um cara de Zé Ruela mesmo, mas às vezes eu tenho umas informações. Alcidorf no Corinthians! Pô, acabaram comigo, né? Só porque eu errei do Alcidorf, só porque ele foi pro Botafogo, com o Eike Batista, diga-se de passagem. O Riquelme vai no Corinthians, errei. Mas eu acertei o Ronaldo Fenômeno no Corinthians, isso aí valeu por tudo. E que passei pra Renata Fã, nem eu fui lá falar. Passei pra parabéns pelos 15 anos do Jogo Aberto que você tava hoje lá, irmão. Imagina, Netão, obrigado, sucesso, vida longa, Donos da Bola também, essa parceria da Band, trazendo tudo aí, atualizando as informações. Mas o lance é o seguinte, Netão, você realmente procede a informação que você trouxe, de fato, envolvendo Jorge Jesus, e é aquela coisa, vamos só pensar uma coisa aqui. Se o Duílio conversou em dezembro com Jesus, se conversou em janeiro com o staff do treinador, peraí, alguma coisa tem aí. Agora, o que esbarra é na questão envolvendo o Benfica, que ainda está pagando o Jorge Jesus, é na questão do Jorge Jesus, que também tem um salário altíssimo e quer trazer a sua comissão inteira. Então, assim, o Corinthians, um time que deve ainda aproximadamente 1 bilhão, teria condições de fazer isso sem a Tausa? Evidente que não. Zero condição. Zero condição de Verdade. Então, se a diretoria contar com a Tausa, a informação que eu tenho é que a Tausa ainda não foi contatada por parte da diretoria corintiana. Então, o Corinthians, o que quer fazer? Quer primeiro ouvir o staff do treinador, ouvir o treinador, entender mais uma vez a possibilidade. Primeiro, interesse do técnico em retornar ao futebol brasileiro, ao Corinthians, no caso, e ver a questão de grana. Se a conversa estiver andando por um caminho bacana, aí sim pode ser que ia investir uma grana na contratação de um centroavante, agora passa a investir na contratação do treinador, que talvez seja mais importante do que a chegada de um 9, né, Netão? Não, e tem outra coisa pro Gustavo, pra Gabi, com o João Paulo Capelanes, que por sinal o Silvinho foi muito mal com você. Porque se tem uma pessoa que não é leviana, é você. Se tem uma pessoa que é um baita narrador, um baita de um repórter, uma baita pessoa, um cara que homenageia o nosso chefe em casa com um quadro, sabe? Isso é uma coisa impressionante. Isso só uma grande pessoa pode fazer isso. Agora, em relação... É exatamente isso. E em relação ao que ele falou pra você, a sua pergunta foi inteiramente maravilhosa. Não sei quem é mais louco, eu ou você, João Paulo Capelanes. E aí, quando ele também vai no Vessone, aí você vê quando o cara tá desfocado naquilo que é o correto. E quando tem a manifestação. E em relação ao Jorge Jesus, é um sonho que pode se tornar realidade. É difícil? É muito difícil. Mas, por outro lado, também,
Gustavo e Gabi, não dá mais para ser treinador que chegou no Corinthians nos últimos anos, contratados pelo Andrés e pelo Roberto Andrade e pelo próprio Duílio, treinador que não tenha, que chega lá e fala assim, é igual o jogador, igual o Renato Augusto, igual o Roger Guedes, igual o Paulinho, igual o Willian, eu sou titular, acabou, quem vai ser os reservas eu não sei, só sei que eu sou titular. O treinador que chegar, ele vai chegar lá e falar assim, você joga assim, é assim que é a parada, porque não dá mais para fazer teste. Eu não sei o que a Gabi e que o Gustavo Soler pensa disso e também o Capelanes. Não, concordo, não dá mais pro Corinthians ficar fazendo teste, toda hora chama um treinador e pouco tempo depois tem que demiti-lo para procurar outro técnico, né? Parece que as diretorias corintianas, quando vão atrás de um técnico, eles já sabem que o próximo será melhor do que aquele que eles acabaram de contratar, né? Então, o torcedor corintiano também muitas vezes não tem confiança no trabalho, sabe que o técnico que está por lá não terá vida longa, exatamente por falta de trabalho, falta às vezes até de conhecimento do elenco corintiano, né? A gente viu nessa última passagem do Silvinho, muitas vezes ele colocando um time do Corinthians que no papel era muito bom e ele não conseguia extrair o melhor dos jogadores. Renato Augusto tendo que se virar para jogar sozinho porque dentro do esquema não funcionava, aquele ponto que você tocou, né, Neto? Quando o Paulinho faz a sua reestreia no Corinthians, ele começa como segundo volante, ele tem que virar centroavante por instinto próprio, porque ele percebeu que se ele ficasse parado no meio, o Corinthians não ia fazer nenhum gol, e com ele lá na frente poderia resolver. Então eu acho que tem esse ponto, né? Os jogadores aparentemente não confiavam também 100% naquilo que o Silvinho colocava dentro de campo. O trabalho é uma coisa, mas quando era executado para dentro de campo, acho que ficou devendo demais o Silvinho, e a demissão eu vejo como muito correta por parte do Corinthians. A única coisa que eu vejo de diferente, assim, do discurso, pelo menos que a diretoria do Corinthians fez, e aí o KP, o próprio Neto podem falar um pouco sobre isso, o Duílio fez aquele pronunciamento padrão, né, um vídeo de 1 minuto, falando do desligamento do Silvinho, porque ele e os outros membros da direção do Corinthians optaram por uma mudança de rota. Eu não acho que tenha sido isso, assim, até porque até a última coletiva, até as últimas entrevistas do Duílio e de outras pessoas ligadas ao Corinthians, se defendia e muito o Silvinho, se acreditava demais no trabalho dele, e começaram a temporada 2022 com ele, sendo que a reta final da temporada 2021 já era cheia de críticas, já tinha um desempenho do Corinthians fora de casa muito abaixo do esperado, tendo o elenco que ele tinha, tendo os reforços que ele recebeu. Então, na minha opinião, essa mudança veio muito mais por uma pressão externa, muito pelo papel da fiel torcida que há tempos vinha criticando o Corinthians, do que propriamente um entendimento da diretoria, de uma mudança de rota. Eu não vejo por esse ângulo. Agora, já está demitido, o Silvinho já está fora. O que me interessa, ou o que eu acho que interessa ao Corinthians agora, é definir um caminho. E não aconteceu o que aconteceu na contratação do Silvinho, quando surgiram nomes como o Renato Gaúcho. Exato. E vieram vários nomes com perfis completamente diferentes, para depois ir pelo Silvinho, que tinha uma certa identificação com o clube, que tinha pouca experiência, que era um cara de elenco, e tá aí o resultado que tem. Conseguiu uma classificação para Libertadores, que é pouco, muito, muito pouco pro que o Corinthians pode oferecer. Ô, João Paulo Capelanes, você que tá aí na sua casa, trabalhando firme e forte, teve lá no Corinthians com o Ronaldo, era o filho dele que tava do lado dele? Era um dos filhos do Ronaldão. Matheus, né? Nossa, como ficou grande, forte, cara. O Ronaldo é um amor. Amo o Ronaldo. Pra mim, um dos maiores goleiros da história do Corinthians, lá na frente. Amado por todos nós. Um cara incrivelmente maravilhoso. Tem o plano B. O plano B é também um grande treinador, né? Porque não vai ser, tipo, o Maurício Barbieri, que tá muito bem no Bragantino. Não vai ser... o Mano Menezes, não vai ser o Luxemburgo, não vai ser o Filipão, não vai ser, e também eu tenho informação que não vai ser o Cuca, a não ser que mude algumas situações em relação aí, não sei, eu não vou falar o porquê, mas o Corinthians, para você, para as informações que você tem um plano B ou não? Netão, sinceramente não. O que eu consegui apurar é que o Corinthians queria, de fato, um treinador agora casca grossa. Eu não digo um medalhão, mas um cara realmente experiente, que tem a história,
mas o Corinthians queria traçar um perfil. E quando eu falo de perfil, não entendam como treinador a ser analisado. O que eu consegui apurar é que o Corinthians queria realmente um treinador com um perfil nada espalhafatoso, entendeu? Era um cara, por exemplo, da mesma metodologia do Silvinho, que depois acabou espanando nas entrevistas, a gente pode até discutir sobre isso um pouco, e também como o Roger Machado. É que a realidade do Corinthians, Netão, você sabe melhor do que eu, essa questão financeira ela é muito delicada. Se o Corinthians precisar contratar um treinador de ponta como o Jorge Jesus, como já falamos aqui, e não tiver um suporte financeiro, não vai dar samba, não vai dar negócio. Então, assim, hoje o Corinthians não trabalha com o plano B. Ou, pelo menos, aquela reunião não foi citada, uma possibilidade. Mas que, de fato, o Corinthians vai colocar, entre aspas, um prazo até semana que vem, porque o Fernando Lázaro vai comandar o time contra o Ituano. E na semana que vem, o Corinthians vai esperar o Jorge Jesus como esperou um Cavani e não veio ninguém? Não. Vou te falar o que o Duílio me falou. E aí ele não pediu para que eu não falasse o que ele falou para mim. Ele falou que ele não vai esperar, não. Ele falou que ele vai ouvir, ele vai falar com ele, vai falar, você quer vir? É isso que a gente tem. Ah, não, acabou. Aí já vai para a segunda opção. É assim que ele vai fazer. E ele falou que vai contratar um treinador o mais rápido possível. Ele não vai ficar esperando o Jorge Jesus, não. Se o Jorge Jesus quiser, vai ser aquela conversa de pé de orelha, do bigode, junto entre eles. Não vai ficar fazendo o que aconteceu com o Atlético, essas coisas todas, o Flamengo, que foi lá e trouxe o Paulo Souza. Não vai ser isso, não. O Duílio falou isso pra mim. E tá certo. Boa. Ele. Pra mim, ele tá certo. Eu concordo 100%. Tem que contratar um treinador para ontem. Daqui a pouco, assim, a Libertadores é só em abril. Mas peraí, pessoal, já estamos em fevereiro. Precisa de preparação, porque a pré-temporada já foi pro vinagre. Chegaram aí algumas peças que foram pedidas pelo Silvinho, alguns jogadores para serem testados, e agora você vai precisar de um outro treinador que talvez não queira contar com essas peças. E só para finalizar, aproveitar o tamanho da audiência do seu programa, Netão, Gabi... Então finaliza, né? Só para finalizar, essa relação do Silvinho. Eu tive o prazer, no ano passado, de participar do Baita Amigos, que você apresenta toda segunda e toda sexta no Band Esportes, e a gente falou sobre isso. Sobre essa falta de proximidade, principalmente em meio à pandemia, essa relação mais gelada que se tem com o jogador, por mais que a gente converse com alguns através do WhatsApp, por telefone, aquela coisa, mas com o treinador principalmente. E a gente nunca teve uma proximidade com o Silvinho justamente por causa da pandemia. Mas eu acho que assim, eu acho que o Silvinho, de fato, ele foi, de certa forma, vamos falar o português claro aqui, juvenil em alguns momentos, porque ele enxergava uma coisa que o mundo não via. E a maneira dele falar com o torcedor também era uma maneira que tentava, sabe, não mostrar a realidade, por mais que a gente tenha que respeitar a realidade dele. E quando a gente faz uma pergunta e a gente se vê obrigado a fazer uma pergunta gravada de no máximo 30 segundos para uma entrevista coletiva, é pau, não adianta pegar e ficar enrolado. Então, por isso que as perguntas elas eram mais duras, mais pesadas, mais incisivas. E eu respeito também o Silvinho, porque é aquela coisa, nós como os repórteres, nós podemos fazer qualquer tipo de pergunta da maneira que a gente quer, mas também tem que receber a pancada da maneira e não ficar de mimimi. Mas que o Silvinho, de fato, ele espanou o taco da maneira que ele tratou as últimas entrevistas coletivas, acho que também é um dos motivos dele ter sido demitido do Corinthians recentemente, né, então? Beleza, João Paulo Capelanes, muito obrigado. Pode voltar o que você estava fazendo, que eu sei o que era, mas tá tudo certo. Valeu? Abraço, Netão, bom programa. Fica com Deus, tá com a pele boa.